Já se disse aqui, o Gomide falou, e eu quero repetir, o Brasil está olhando para o Paraná. Quase sempre o Brasil olha para o Paraná, mas desta vez existe uma coisa meio sensacional. Qual é a atitude que o povo vai ter em relação a um juiz que, ao trocar a honradez da toga, a tarefa de bem julgar, garante a impunidade, porque quem deixou o Lula solto foi a politicagem do seu Sérgio Moro. Seu Sérgio Moro, se fosse um juiz severo e profissional, como parecia ser a muitos de nós, a mim inclusive, não teria deixado o Lula com todas as nulidades para aparecer de inocentado, que nunca foi. Porque só quem é bobo não vai lembrar que o Lula é o responsável pelo maior escândalo de corrupção da história moderna já desvendada no Brasil. Eu vi, eu denunciei, tenho os nomes, os valores de muitos dos casos. Eduardo Cunha, Michel Temer, Eunice Oliveira, Renan Calheiros, Paulo Roberto Costa, Gedel Vieira Lima. Sim, mas foi um erro do passado, não. O Lula está agarrado com essas mesmas figuras hoje. Acordo com o Gedel das 51 milhões de mala de dinheiro na Bahia, acordo com a Eunice Oliveira de R$1 bilhão de contrato sem licitação na Petrobras, no Ceará, subornando pessoas. Pois bem, se o Sérgio Moro tivesse se comportado como o juiz severo, que muitos de nós acreditamos ele parecia ser, o Lula não estaria aí se apresentando. O que ele fez, portanto, foi garantir a impunidade. Por isso, nós precisamos perguntar ao povo, você quer que juiz use a toga para fazer política? Então se prepare, meu irmão, você não tem mais direito a nada. Porque a presunção de que o juiz cabe aplicar a lei, de que ao juiz cabe aplicar com equilíbrio e severidade a lei, neste caso acabou. Qualquer juiz que não gostar de você vai lhe mandar para a cadeia e vai amanhã se gabar para ser um vereador. Nós não podemos fazer isso. E nós não estamos fazendo isso para negar, nós estamos fazendo isso para afirmar. Meus irmãos, minhas irmãs, brasileiros, gente querida, trabalhadora, culturalmente admirável do Paraná, eu vim aqui pedir ao povo paranaense uma ajuda para mudar o modelo econômico brasileiro e para mudar o modelo de governança política do nosso país. Eu não lhes vim pedir essa ajuda porque é fácil essa tarefa, não. Ela é muito difícil. Eu não lhes vim pedir porque é simples a caminhada e sem riscos, não. Ela é muito complexa e extremamente arriscada. Mas eu vim lhes pedir, paranaenses, brasileiros, meus irmãos, minhas irmãs, de todas as regiões, do pujante Porto do Paranaguá, até a linda Londrina, da nossa Guarapuava, Cascavel, até a nossa Foz do Iguaçu, não é? Da nossa Maringá até a linda, deslumbrante Curitiba. Bandeirantes eu já não conheço, mas eu estou falando aqui de todos os lugares que eu conheço. Mas posso dizer ainda Campo Mourão, Pato Branco, né? Conheço bastante bem esse estado. Meu pai começa a sua vida também explorando as oportunidades para gente séria e decente que caracteriza a ocupação do Paraná. Vim pedir a vocês, brasileiros, paranaenses, uma ajuda, não porque, volto a lhes dizer, é simples e fácil, mas é porque é necessário, urgente e inadiável. O modelo econômico brasileiro, que está imposto ao nosso país há 30 anos, persegue quem produz. E o Paraná é um pedaço do Brasil que sabe bastante bem o valor da produção, do trabalho, da austeridade, de acordar cedo, de calejar a mão, de suar a testa de sol a sol. Em diversos perfis, modernamente uma indústria pujante, um turismo sofisticado, mas há uma tradição forte de associativismo, de apego telúrico às raízes, né, do Paraná rural, a quem o Brasil e o mundo devem tanto pelo esforço de produção e de trabalho. Ninguém sabe fazer cooperativismo e associativismo como a melhor tradição que se misturou da migração de diversos lugares do mundo. Nossos irmãos ucranianos, que hoje sofrem o constrangimento de uma guerra injusta, fizeram do Paraná sede da maior população ucraniana no Brasil, por exemplo. Nelton Friedrich é o anúncio de um velho companheiro que expressa entre nós a presença alemã,
como também a presença italiana, a presença japonesa, com os portugueses, os poloneses, como o nosso Gomide, não é? Enfim, é por aqui que se afirma um Brasil que valoriza a decência, o melhor da expressão conservador, porque conservador não é aquele que quer, ou aquela que quer manter rígidas as estruturas escravocratas do Brasil. Isso não é conservadorismo, isso é reacionarismo. Conservador é dar valor à sua raiz, à sua terra, é valorizar a sua família, é educar na austeridade, na decência a sua família. E também nesse aspecto a cultura paranaense é de invejar a todos os que amamos o Brasil. O modelo econômico que eu pretendo que mude hoje produziu seu colapso final. Nós não podemos deixar que a política pertença aos políticos. A política é a linguagem da democracia. E nós temos que tomar dos políticos a política, porque é ela a única linguagem que permite desestabilizar de forma fecunda e criativa esse pacto trágico que o modelo econômico imposto aos brasileiros nos impõe. Deixa eu lhes dar alguns números, para que a gente entenda o sentido moral superior desse pedido, dessa súplica ao povo paranaense, que venha em socorro do trabalhismo para que a gente mude o modelo econômico. O Brasil, entre 1930 e 1980, foi a economia do mundo que mais cresceu. Tudo dava certo no Brasil. Nasce o Brasil moderno, nasce a agricultura moderna, a indústria moderna, a infraestrutura que construiu Paranaguá, um dos mais importantes portos do Brasil. Pois bem, em 1980 o Brasil perde o pulso de crescer, e aquele país que durante meio século cresce a quase 7% ao ano, passa a crescer ridículos 2,5% ao ano. Mas agora, companheiros, companheiras, meus compatriotas, entre 2010 e esse 2021, a abertura da tragédia da pandemia, o Brasil pela primeira vez tem uma década inteira crescimento próximo de zero. Crescer próximo de zero significa que nasceram durante essa década 25 milhões de brasileiros. E o bolo continuou o mesmo tamanho. Se nós fôssemos um país em que a distribuição de renda fosse minimamente justa, o Brasil já teria uma década empobrecendo, porque aumentaram as bocas e o bolo é o mesmo. Mas no mesmo período, enquanto se faz discurseira de esquerda, tipo PT, que desertou da tarefa histórica que tinha, que usurpou a crença do povo brasileiro na luta pela mudança e pela justiça, nesse mesmo período, brasileiros do Paraná, mas brasileiros do meu país, pelo fio do coração dessa gente trabalhadora, o Brasil produziu durante essa época a mais perversa desigualdade na distribuição de renda entre todos os países do planeta Terra. Tomem nota, são números e mostram o tamanho do desafio para o qual eu venho lhes pedir humildemente uma ajuda. 5 brasileiros, os dedos de uma mão, acumulam neste país a fortuna dos 108 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. 5 brasileiros, e esses 5 não pagam imposto. Nós precisamos mudar o modelo econômico, porque a sequela da paralisia do crescimento produziu um Brasil assustador para o mundo do trabalho e da classe média, por qualquer ângulo que se queira visualizar. Entre desalento, que são os 6 milhões de brasileiros que desistiram de procurar emprego, desemprego aberto, 10 milhões de pessoas, ou a informalidade mais selvagem do mundo e da nossa história. E é bom abrir um parênteses. Nós, da pequena burguesia, da classe média, precisamos entender concretamente o que é que os técnicos chamam de informalidade. Sabe o que é? É uma jornada semanal de 60 a 70 horas, sem descanso remunerado para ir ao templo ou à igreja prantear a Deus, sem férias, sem 13º, sem proteção nenhuma para a velhice. 50 milhões de brasileiros estão indo para a idade das dores e da impotência de sair para a luta do trabalho sem nenhuma cobertura de aposentadoria ou de previdência social. Isso é o que é informalidade. Isso está deteriorando a saúde mental da nação brasileira. Nunca se foi às estruturas públicas de atenção psicossocial tanto demanda por psicotrópicos,
remédio para dormir, anti-ansiolíticos, e nós precisamos entender que isso não é um problema de minorias. Se lhes falta algum número, paranaense, meu irmão, paranaense, minha irmã, para suplicar que mudemos o modelo econômico, deixe que eu lhes diga do tamanho do endividamento recorde das famílias. 77 de cada 100 famílias brasileiras estão no limite recorde de endividamento. 66 milhões e 600 mil pessoas humilhadas com o nome sujo no SPC, recebendo aquela ligaçãozinha desagradável, fora de hora: venha pagar sua conta, ou nós vamos tomar sua geladeira, ou vamos tomar o seu micro-ondas. 66 milhões e 600 mil brasileiros não são caloteiros, não viraram desonestos do dia para a noite. Isso já é a maioria da população adulta, porque criança e adolescente não assina crediário, nem porta cartão de crédito. Isso é consequência de um modelo econômico que impõe ao povo, consumidores e produtores, a mais selvagem e criminosa taxa de juros de todo o mundo capitalista há mais de 25 anos. Entra direita, sai esquerda, conversa mole, conversa chefiada, e só quem se serva na especulação é que passa bem neste país. 5 bancos acumulam as transações financeiras na conta de 85%. Só para vocês terem ideia de como nós precisamos de forma inadiável mudar esse modelo econômico, nos Estados Unidos 5 mil bancos disputam o freguês. E quando há uma concorrência de 5 mil bancos, o freguês, que é o produtor, que é o crediarista, que é o utilizador do cheque especial ou do cartão de crédito, tem juro mais baixo, tarifas menos selvagens e um mínimo de respeito que hoje ao brasileiro falta. Eu já vi operação de crédito consignado que desculpa, às vezes eu passo um pouco do limite na palavra, me controlei agora, mas como não chamar de canalha um governo que entrega o cadastro e autorização legal para os banqueiros fazerem crédito consignado no auxílio emergencial, meus irmãos? Auxílio emergencial, ditado da emergência da fome, que atinge 33 milhões de pessoas, e a precariedade no comer atinge 110 milhões de pessoas. Se cria um auxílio emergencial e no mesmo passo se entrega o cadastro e uma autorização legal para que os bancos, cobrando 100% de juros, tomem a metade do auxílio emergencial, que é para o de comer de uma nação de famintos. O que falta, irmão paranaense, irmão e irmã brasileiros, para nós finalmente fazermos um entendimento? Não dá mais para continuar assim. E continuando assim, estamos nos suicidando como nação. Estamos nos suicidando, as nações se suicidam, as democracias morrem, e é isso que está acontecendo grave e perigosamente com a nossa pátria brasileira. Quem vai mudar isso? Serão os desígnios do nosso Pai Criador. Nosso Pai Criador nos ensina o bem e o mal, mas nos dá o livre-arbítrio. Porque se Deus não quisesse que nós tivéssemos a nossa conduta aqui na terra, Ele nos teria feito anjos. Mas Ele nos fez humanos e nos dotou do livre-arbítrio para que nós possamos escolher entre o crime e a decência, entre o pecado e a correção da vida. Quem vai mudar isso é a política, não existe outra ferramenta para fazê-lo. O único elemento instável que pode mudar, abalar, constranger e revolucionar a mudança que o Brasil não pode adiar é o povo livre, esclarecido, organizado, em bases pacíficas, caminhando para as urnas. E isso é uma obra da política. Entretanto, a política, como toda obra humana, talvez seja a mais imperfeita e distorcida de todas. Vejam a governança política do nosso país. Vamos retomar aqui um pouco de história, lhes cansando, mas eu quero sustentar por que eu vim lhes pedir, paranaense meu irmão, paranaense minha irmã, uma ajuda para mudar o modelo econômico e o modelo de governança política. O Brasil sai de uma ditadura e passa a eleger seus presidentes desde 89. E se escolhe a corrupção, a ladroeira, a fisiologia e o clientelismo como centro desse modelo de governança, ensinando para a juventude que o crime compensa,
ensinando para a juventude que sem corrupção não se opera a governança do país. Isso é mentira, isso está matando o Brasil. Esse é o câncer que está destruindo a democracia brasileira. Esquerda picareta, vendida, que foi a luta prometendo aquilo que não entregou ao oposto, repetindo o mesmo caminho de uma direita escravista e predadora que nós conhecemos a vida inteira. Vamos recuperar a história. O primeiro presidente eleito do Brasil, um jovem que foi empacotado como moralizador da vida brasileira, governou com esses picaretas e foi cassado. O segundo presidente do Brasil, um príncipe intelectual da sociologia, governou com essa gente e desmoralizou o Fernando Henrique. Nunca mais o PSDB ganha uma eleição nacional e hoje nem sequer tem a presença de participar, de disputar a eleição. Na sequência vem Lula, um líder do operário, exuberante, no simbólico, uma figura extraordinária, nascida no ventre do povo, e se vende, governa com essa gente e vai parar na cadeia. Em seguida vem a Dilma, uma amadora do que não era do ramo, embora honrada, governa com essa gente e é caçada. Na sequência vem Michel Temer, esse o príncipe dessa picaretagem, imprudentemente trazido à linha de sucessão pela arrogância do Lula, que está repetindo a mesma coisa, trazendo o Geraldo Alckmin, ele agora com 77 anos de idade, num país em que o vice tem que ser escolhido com muito cuidado. Pois bem, a Dilma caçada, o Michel Temer vai parar na cadeia. Olha que Collor caçado, Fernando Henrique desmoralizado com o PSDB, Lula vai para a cadeia, Dilma é caçada, Michel Temer vai parar na cadeia e chegamos ao protesto ingênuo, mas compreensível do povo brasileiro. 70 de cada 100 eleitores do grande estado do Paraná dão um voto esperançoso, indignado, magoado, de protesto nesta figura chamada Jair Bolsonaro. 70% de um povo honrado, trabalhador, culturalmente exuberante, letrado. Os padrões de educação são tradicionalmente invejáveis no Paraná. Por que 70% de nós, paranaenses, demos ao Bolsonaro esses votos? Foi pela obra extraordinária? Não, não foi, não havia essa obra. O Bolsonaro era um deputado picareta do baixo clero que roubava dinheiro da rachadinha. Foi pelo projeto extraordinário, ofereceu propostas inovadoras para os dramas do desemprego, da saúde, da educação? Não, não foi. Ele delegou ao posto Ipiranga e faz a apologia, como Lula, da ignorância, porque no Brasil os líderes da pesquisa querem parecer com o povo, afirmando a sua ignorância de não saber dar uma ordem, avaliar o resultado de uma política, trocar um ministro. Não, fala aí com o Paulo Guedes, eu não entendo nada de economia. Por que então não vai ser vassoureiro? Por que então não vai ser piloto de avião? Quer logo ser presidente de um país, de uma nação em agonia social, econômica, institucional, política e cultural? Eu às vezes quase tenho vergonha de tirar minhas horas de folga para me aprofundar e estudar os problemas, mas eu me sentiria um irresponsável de pedir ao povo para ser presidente da República e não me dedicar aprofundadamente em conhecer os problemas, em tentar compreender soluções, formular estratégias, afirmar prazos, buscar orçamento, dizer quanto custa, afirmar de onde vem o dinheiro. Afinal de contas, é para isso que serve a política. E os abolicionistas não serão ajudados pelos escravistas. Me pergunto por que as pesquisas são hostis, por que eu tenho dificuldade de aliança. Ora, se eu quisesse vender o Brasil e vender minha palavra, acreditem, eu já teria sido provavelmente presidente há uns 8, 12 anos atrás. O problema é que eu não quero ser presidente do Brasil, eu quero mudar a história brasileira. E para isso, eu não posso e não venderei a alma aos banqueiros, não venderei a alma aos escravistas. Portanto, nós abolicionistas, essa é a história do Brasil que praticou a escravidão por 380 anos. Nenhum abolicionista foi ajudado pelos escravistas, mas nós temos que persistir. Elegendo uma bancada de deputados federais, às vezes a gente comete a indelicadeza involuntária, porque qualquer dos companheiros e companheiras que aceitou se filiar ao PDT, não indo para a sombra da fisiologia, do clientelismo, dos carguinhos, dos dinheiros que estão corrompendo por aí afora, até quem você não suspeitava, se estão no PDT,
é porque tem espírito público, tem vontade de lutar e, portanto, todas e todas merecem um voto para deputado federal. Mas eu vou abusar da generosidade de todos para pedir por tudo quanto é mais caro um voto generoso naquele que é sem favor um dos melhores parlamentares do Brasil, o filho do Maurício, que já era meu amigo, Gustavo Frutti, meu companheiro e amigo. Para Nelton Friedrich, que representa nossas mais caras tradições trabalhistas, e para o Goura, que é essa flor que nasceu na nossa juventude, na nossa estrutura. Entre eles, mulheres de grande valor. Elejam a nossa senadora. Nós temos uma educadora, uma professora, uma pessoa que extraordinariamente interpreta com força, com muita força, o melhor da gente paranaense, que é a nossa professora Desirê. Olha, eu preciso dessa mulher no Senado, porque se a eleição é dura e difícil, embora possível, dura e difícil será a tarefa de mudar o modelo econômico e o modelo de governança política. Nós precisamos, portanto, de operadores. E no Paraná, todos nós temos humildade para saber. Existe uma força antiga, uma força de conservadorismo, agora no sentido ruim da palavra, que deixa os analistas políticos muito apressadamente descrentes da luta do povo. Mas eu conheço o caráter irredento do povo brasileiro e do povo do Sul e do povo do Paraná especialmente. Portanto, nós estamos apresentando uma pessoa que responde a qualquer requisito de decência, de espírito público, de amor ao povo, de intimidade com a realidade multifacetada da sociologia e da economia e da cultura paranaense. Nós temos uma joia, e ele aceitou com muita modéstia, que revela também desapego, que é uma característica dos homens honrados e que botam o serviço ao povo acima das suas justas pretensões de sobrevivência política. Paraná, é hora de todo mundo, tá bom, cada um vai votar em quem quiser. Não é assim? Numa boa democracia, cada um escolhe, mas não escolha agora. Assista aos debates, assista aos empreendimentos que vão acontecer, procure compreender. E quem achar que o Paraná merece uma coisa nova, segura, porém absolutamente nova, para manter o que está bom, para corrigir o que está errado e para fazer o que nunca ninguém fez, nós apresentamos Gomide, o nosso governador. E eu peço a toda a turma boa, a todos os que já estão me dando a sua preferência, votem junto comigo no Gomide para a gente fazer história no Paraná e no Brasil. Viva o trabalhismo, viva o Paraná, viva o Brasil!